Quero compartilhar com os irmãos hoje um texto que está em João capítulo 7. O tema da ministração é o convite de Cristo. João capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao 40. Amém? Olha que bênção, leitura bíblica. Do 1 ao 40, só um pouquinho. Eu fiquei pensando, vou ler tudo ou não vou ler tudo? Vou ler tudo. João 7, do versículo 1 ao 40. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, então, em João capítulo 7, versículo 1 em diante. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam a sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa das Cabanas, ou dos Tabernáculos. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam: ele é um homem bom, enquanto outros diziam: ele não passa de um impostor que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público, por medo dos líderes judeus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Jesus lhe respondeu: minha mensagem não vem de mim, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Era o que os irmãos queriam dele, né? Mas quem procurar honra, aquele que o enviou diz a verdade e não mentiras. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece ela. Então por que procuram me matar? A multidão respondeu: você está possuído por demônio. Quem procura matá-lo? Jesus respondeu: eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhe deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois, se o tempo certo de circuncidar seus filhos cai no sábado, vocês realizam a cerimônia, a fim de quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Ali no templo, Jesus está tendo um diálogo com esse pessoal sobre isso. Alguns do povo moravam em Jerusalém e começaram a perguntar uns aos outros: não é este o homem a quem procuram matar? Aqui está ele, porém falando em público, e não dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditam que ele é Cristo? Mas por ser este homem, sabemos de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinavam no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho dele e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Muitos entre eles
muito entre as multidões no templo creram e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este tem feito? Quando os fariseus ouviram as multidões, sussurravam essas coisas. Ele e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: eu estarei com vocês só um pouquinho mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procuram por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir onde eu vou. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine os gregos. O que ele quer dizer quando fala: vocês procuram por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou? E aqui é o ponto-chave, no versículo 37. No meio da festa ele ensinava no templo. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém? Glória a Deus por essa leitura. Deus é bom. Irmãos, e voltando um pouco no capítulo 6, do versículo 60 em diante, nós temos, até um pouco antes, na verdade, quando o texto diz, no capítulo 6 de João, quando Jesus diz que quem não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não teria parte com ele. E muitos discípulos acharam dura essa palavra e o abandonou. E ele perguntou para os 12 também: e vocês também querem ir? Depois, no capítulo 6, você vai ler isso. Então, o ponto é que Jesus ele teve muitos discípulos que o abandonaram, no capítulo 6. E o versículo 7, o capítulo 7 começa com os irmãos tentando colocar Jesus à prova, tentando fazer com que Jesus ele se mostrasse. E Jesus estava sendo perseguido, muitas pessoas queriam matar Jesus, e ele se apresenta na festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, uma grande festa dos judeus, uma das grandes festas anuais dos judeus. E essa festa era de suma importância, era uma festa onde milhares de pessoas se reuniam. Para você ter uma ideia, lá em Zacarias, capítulo 14, no versículo 16 ao 17, diz assim: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, ou das cabanas. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não haverá sobre ela a chuva. Era uma festa muito importante para os judeus. E eles tinham que se reunir ali em Jerusalém. E os irmãos, eles achavam que Jesus queria ser famoso. Jesus queria o reconhecimento dos homens. Os irmãos queriam que Jesus demonstrasse poder. Era uma leitura totalmente carnal dos irmãos de Jesus. Olha, vai lá, você não vai ser famoso aqui onde você está. Mostra o que você sabe fazer, em outras palavras. Agora, Jesus deixa claro aqui, em outras palavras, que a agenda dele não é a agenda do homem, mas é a agenda de Deus, do Pai. A nossa agenda tem que ser a agenda do Pai. Essa era a agenda de Jesus. Fazer as coisas que o Pai queria que ele fizesse. Então Jesus não estava aqui para cumprir com expectativas dos homens, mas cumprir a vontade de Deus. Jesus não queria atrair as pessoas por realizações de poder e milagre. E a palavra diz em João 12:32: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus atraiu todos a ele quando ele estava na cruz, tornando-se o Salvador do mundo. É dessa forma que Jesus queria atrair as pessoas.
que as pessoas reconhecessem Ele como Senhor e Salvador. Não era com demonstração de poder ali naquela situação, porque o coração, na verdade, estava errado dos irmãos. É claro que Deus vai demonstrar poder, usa a nossa vida, usou Jesus para curar muitas pessoas, mas o coração dos irmãos estava errado. Porque o texto também diz que nem os irmãos criam. Então eles estão falando, vá lá, faz, seja famoso. Mas eles mesmos não acreditavam em Jesus. Então esse é o contexto que está ali em João 7. E aí falando dessa festa, é uma festa muito importante que acontece entre setembro e outubro. E essa festa, ela durava 7 dias. E no 8º dia tinha uma festividade ali especial nesse 8º dia. E aí eu estava lendo sobre isso e tinha um ritual nessa festa. 2, na verdade, uma tradição judaica. Que durante a festa ali, eles tiravam água do tanque de Siloé e derramavam sobre o altar, como um memorial das águas lá em Horebe, quando o Senhor trouxe água para o povo. E também de acender lâmpadas à noite, como um memorial da coluna de fogo, durante a peregrinação no deserto. Até Jesus se refere em João 8,12, ele diz, de novo lhes fala Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então era uma cerimônia muito importante. E essa cerimônia de derramar água sobre o altar aponta para um tempo do fim, os rios escatológicos de Deus, porque é uma água que aponta para o Espírito Santo, que é para transbordar a nossa vida. Então olha a profundidade da festa, entende isso? Olha a profundidade dessa festa, olha a importância dessa festa, com milhares de pessoas. Jesus aparece nessa festa. E ele faz um convite muito especial. Mas eu quero ler outro texto para os irmãos, que veio ao meu coração sobre isso, quando fala dessa água, dessa profundidade, dessa tradição de retirar a água e derramar sobre o altar. Lá em Ezequiel 47, acho que a maioria conhece o texto, 47:1-9, diz assim, depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo, ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava a minha cintura. Ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas não fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? Ele me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos 2 lados do rio. Então ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto, sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres viventes. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. E aí o final do texto diz, surgirá vida por onde esta água fluir. Por onde o Senhor passa, por onde o Espírito Santo é liberado, flui o quê? Flui vida. Surgirá vida por onde essa água passar. Então olha a profundidade da festa. Eles estavam ali com a tradição, com a palavra, com o mandamento da festa que está lá em Levítico. Poderoso isso. E a festa está acontecendo. E aí chega, tem ali o templo, tem uma discussão, alguns acreditam, alguns não acreditam, mas no versículo 37, Jesus se põe de pé. Ele se põe de pé, para quê? Para fazer o convite. Para fazer o convite. No último dia, o grande dia da festa, milhares de pessoas
ele conclui seu período ali com um convite. Receber o convite é algo agradável? Sim ou não? É agradável, né? Mas às vezes esse convite envolve alguns elementos, algumas responsabilidades, sim ou não? Por exemplo, você vai ser convidado para um casamento. Aí vem escrito assim, ó, traje social, não é? Não é uma ordem, mas é uma direção. E aí eles recebem o convite. E esse convite, ele envolve uma responsabilidade. Agora, pensa comigo. Capítulo 6. Um monte de discípulo abandonou ele. Ainda perguntou para os 12. E vocês? Aí no capítulo 7 começa o texto, os irmãos colocando ele, né, ali, testando ele. Vai para o templo no meio da festa, discussão. Uns creem, outros não creem. Mas no versículo 37, com tudo isso, sendo perseguido, sendo acusado, o que ele faz? Ele estende a graça. Ele mostra a graça. Depois de tanta rejeição, ele faz um convite. E claro, esse convite estende para nós hoje. Ele estende a graça. Jesus é muito bom. Só que, nesse convite, nós temos 3 elementos. E o primeiro elemento envolve uma condição. Ele se levantou e disse: quem tem sede, se alguém tem sede, então tem uma condição. Ele usa o simbolismo da tradição ali da festa, onde o pessoal retirava água natural para derramar sobre o altar, água física ali, obviamente. Ele usa isso, essa provisão que Deus deu para eles, ele transforma isso numa coisa muito mais importante. Ele mostra uma necessidade espiritual do povo. Então essa água que o Senhor deu para vocês matou a sede física. Mas ele se levantou e falou: deixa eu falar uma coisa para vocês. Se alguém tem sede, ele colocou uma condição. E o que tinha que acontecer com aquelas pessoas? Era importante que elas reconhecessem essa sede. Quando você sente sede? Quando você reconhece que falta água. Já ficou sem tomar água? Você falou: nossa, estou sentindo que está faltando tomar água? Sim ou não? Então essa sede, ela aponta, é o reconhecimento que falta algo. E ali ele está trazendo essa condição. É importante que vocês reconheçam que falta água. Essa água física é legal, glória a Deus por isso também. É também uma provisão de Deus, mas Deus está entregando mais para vocês nessa festa. Deus está honrando aquela festa que Ele mesmo estabeleceu, com algo muito mais profundo para eles. Isso se estende a nós. Amém? Então a sede física acontece quando falta água. Sim ou não? No nosso corpo. Quando você sente sede é porque você já está, talvez desidratado. E Jesus, ele eleva a compreensão naquele momento para isso. Como está a vida espiritual. Mas tem uma condição. Eu preciso reconhecer. Então reconhecer que falta água. E também reconhecer uma sede de fazer a vontade de Deus. Então, eu acredito que ali aponta para essas 2 coisas que se correlacionam. Denunciava a falta de água, mas também ele queria provocar as pessoas que tinham sede de fazer algo mais para Deus. Porque na discussão no templo, alguns começaram a crer, outros não. Então tinha no templo lá pessoas que queriam fazer a vontade de Deus. Tinham sede por fazer a vontade de Deus. Então tinha 2 grupos. Talvez os que queriam fazer a vontade de Deus e os que precisavam reconhecer a falta de Deus. Jesus mesmo disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4,34. Essa era a vontade dele. Ele mesmo disse em João 6,35: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá sede, quem crê em mim nunca mais terá,
Quem vem a mim nunca mais terá fome, me perdoa. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Agora, pergunta: como saber se eu tenho sede de Deus? Para quem não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador ainda, eu tenho que reconhecer que a minha vida não flui sem a presença de Deus, não agrada a Deus, que falta algo. Eu preciso que Deus me perdoe dos meus pecados e me salve, através da minha confissão. Para quem é cristão, para os cristãos, tem que se perguntar: será que eu sinto uma necessidade contínua de conhecer a Deus? De ter mais de Deus? Será que eu tenho feito a vontade? A vontade de Deus é o desejo, a necessidade, a fome tem a ver com necessidade, a sede tem a ver com necessidade, e a vontade tem a ver com desejo. Eu não tenho sede de água agora, mas eu tenho vontade, entende? Então não é só a falta, mas também é uma proatividade. Eu me coloco e falo: eu quero mais. Temos que ter sede de Deus, amém, irmãos? Temos que ter sede de Deus. Se alguém tem sede, essa é a condição. Salmo 42, 1, 2 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Isaías 58, 11 diz: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Isso aponta para João 7. Aleluias. Então, primeira coisa, envolve uma condição: eu tenho que reconhecer a minha falta, mas eu também tenho que ter vontade demais de Deus. Amém até aqui, irmão? Glória a Deus. O segundo ponto envolve uma decisão. Por quê? Eu reconheço, ok, mas eu também tenho que ter uma decisão. Ele diz: quem tem sede, se alguém tem sede, venha a mim. Segunda parte: venha a mim. Depois de declarar o seu convite, feito àqueles que ali estavam, para reconhecer a sua sede de Deus, que além de uma sede física, ele amplia o convite dizendo: vem a mim. Ele está sendo enfático: vem a mim. É imperativo, ele não está fazendo uma pergunta, ele está: vem a mim, está chamando. Então é importante que nós tenhamos a ideia correta, para onde eu tenho que ir, para quem eu tenho que ir. A pergunta é: nós vamos ou não? Envolve uma decisão. Agora, outra coisa importante: ir para onde? Ir para quem? Ir para Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque é possível sentir falta de Deus, mas é possível errar na decisão de ir para Cristo. Para pensar nisso. É possível sentir sede de Deus, mas errar na decisão de ir para Cristo. É possível. É possível que eu reconheça a falta de Deus em minha vida, mas simplesmente decida não fazer nada em relação a isso. É possível. É possível que eu reconheça a falta de Deus em minha vida, mas buscar em lugar errado. É possível. Já ouviu aquela frase: todos os caminhos levam a Deus? Não. Quem leva a Deus? Se alguém tem sede, venha a mim. Ir a quem? A Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem outra pessoa, não tem outro lugar. Então é possível eu tomar decisão errada. Por isso que é importante, ele está dizendo: venha a mim. Ele está lá para milhares de pessoas dizendo: sou eu. Cristo em mim, a esperança da glória, diz a palavra. Venha a mim. Eu tenho que decidir ir para onde? Para Ele. Olhar para Ele, viver para Ele. E eu estava lendo sobre a festa, e no encerramento dessa festa dos tabernáculos, os sacerdotes, eles marchavam 7 vezes ao redor do altar, entoando o Salmo 118.
E o Salmo 118, 25 diz assim: o Senhor, por favor, salva-nos, ó Senhor, dá-nos sucesso. Como é possível ser salvo e ter sucesso? Indo para Cristo. Quer ter sucesso, irmão? Aceita o convite dele. Quer ser salvo? Aceita o convite dele. É ele, Cristo, apenas ele. Amém, irmão? Até aqui? Glória a Deus. Então, depois de falarmos dessa condição, tem que ter sede, tem que reconhecer, tem que ir. Essa decisão, eu vou para Cristo, eu vou focar em Cristo. Eu não vou focar nas coisas paralelas da minha vida. Eu vou olhar para Ele, viver para Ele, fazer o que Ele deseja que eu faça. Envolve também um elemento que é a satisfação. E nós estamos num tempo onde tudo que é feito no mundo é feito para nos satisfazer na carne. Todo o entretenimento que é feito hoje é para capturar o prazer da carne, para satisfazer o prazer da alma. Muitas pessoas estão sofrendo porque não estão conseguindo ir para Cristo. Cristo. E outra coisa importante, ir para Cristo não quer dizer que você não vai ter problema, mas é a garantia que você já tem a solução. Então você vai ter problema respaldado, vamos colocar assim, ok? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então, a satisfação que o Senhor Jesus nos oferece, irmão, não existe em lugar nenhum, porque o texto diz: quem tem sede, se você tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram. Jesus, ele é fantástico, ele cita o quê? As Escrituras declaram. Ei, vocês não estão aqui comemorando uma festa que Deus estabeleceu? Então, essa festa está onde? Nas Escrituras. O que vocês têm que entender também? As Escrituras. Amplia o entendimento, eu estou lá. As Escrituras, essas festas apontam para mim. E ele diz: pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Irmão, não tem satisfação maior na vida do que ter o Espírito Santo dentro de nós, fluindo, sendo liberado. Não há satisfação, nada. Eu não vou citar nome de streams aqui, mas os streams não vão satisfazer você. Não que a gente não vai assistir, a gente vai assistir. Amém? Não mais do que o que deve. Não mais do que deve, ok? Talvez o celular quebre essa semana, como disse a Cibele. Não assista mais do que deve, senão vai quebrar o celular, a televisão não, misericórdia. Lu, que bênção, hein? Pessoal, só abrindo parênteses, a Lu ganhou a TV, e essa semana a TV dela tinha queimado, ela ganhou a TV no sorteio do bazar. Glória a Deus. Deus é bom, vamos lá. Então Jesus oferece essa satisfação. É uma satisfação para aqueles que buscam o quê? Agradar a Deus. Que tem sede do quê? De Deus. Que cumpre a vontade de quem? De Deus. Quando eu vou a Ele, irmão, eu recebo uma satisfação que eu não vou receber em lugar nenhum. Não é um afago na minha alma, é a vida eterna. Não é um apelo emocional que Ele está falando, não, Ele está entregando algo eterno. Se você beber da água que eu dou, a sua vida está resolvida. A sua vida está resolvida. E que tipo de água que ele está falando? O texto diz: é o Espírito Santo, que viria, ainda não estava ali, porque Jesus ainda não tinha ressuscitado, morrido, sepultado e ressuscitado. Então, ali, ele está falando do Espírito. Uma satisfação que preenche a nossa vida. Jesus oferece isso. Rios de águas vivas. Se você crê em mim, você vai tomar dessa água que eu dou. E o Espírito Santo, irmão, é a consequência da obra completa de Cristo na cruz.
Ele vem para selar, Ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo, como diz em João 16:8, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em Atos 1:8, é o Espírito Santo que nos capacita para testemunharmos sobre Cristo. O texto fala que mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em Gálatas 5:22, nós vamos ver o fruto do Espírito que nos capacita para fazer a vontade de Deus. Olha o que nós vamos receber quando nós vamos para Ele. Mas nós precisamos entender a nossa vida. Precisamos olhar para dentro de nós e entender a nossa necessidade. Falta algo. Preciso ter mais vontade de ir para Deus. Eu preciso dar um passo nesse ir para Cristo. De que fonte estamos bebendo? Cristo, irmão, é um prato cheio para nós e uma fonte inesgotável, liberando o Espírito Santo sobre nós, porque Ele é comida e Ele é a nossa bebida. Jesus se levanta ali e falando isso, Ele está dizendo em outras palavras: eu sou o cumprimento de tudo que essa festa fala. Eu sou tudo o que vocês precisam. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Ele é o meu pastor e nada me faltará, aquilo que eu não tenho, eu nem preciso desejar, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele é o cumprimento de tudo que a festa dos tabernáculos antecipava. Ele é tudo o que nós precisamos. Olha o que diz Isaías 55:1. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Venha, aquele que tem sede, e aquele que mata a sede, aquele que pode fornecer a água, está ali dizendo: vem, tem sede? Reconhece, vem para mim, olha para mim, eu vou preencher você, eu vou fornecer a água que você precisa. Jesus é a revelação perfeita de quem Deus é, e Ele se apresenta na festa. Meu irmão, essa festa está aqui hoje, porque Jesus está aqui hoje. Essa graça que se estendeu para aquela festa se estende para nós hoje. Talvez nós estamos aqui também sentindo uma certa sede, uma certa vontade, talvez não sabe como fazer. Vai para Cristo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você recebe isso, irmão? Vamos ficar de pé então em nome de Jesus. Eu quero orar por duas situações aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Primeiro eu quero orar para as pessoas ainda que não aceitaram a Jesus. Se é que tem aqui alguém no nosso meio. Então, será que eu reconheço que a minha vida tem essa falta de Jesus? Que eu preciso de fato ser perdoado dos meus pecados? Que eu tenho bebido de fontes erradas, que não são fontes, são enganos? Será que eu preciso? Diga o que você precisa. Vou te falar que você precisa se você não aceitou Jesus. Isso é fato. Entregar a sua vida para Jesus dizendo: Senhor, eu quero beber dessa fonte. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Eu quero entregar a minha vida para você. Eu quero que esse rio de água viva flua de dentro de mim, que é o Espírito Santo. Eu não quero mais ficar correndo. Eu não quero mais ficar tendo que fazer perguntas em lugares errados, procurando em religiões erradas. Eu quero a tua presença. Eu quero receber o Senhor como meu único Senhor e Salvador. E eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus essa manhã. Vamos fazer uma oração de onde você está mesmo. Mas eu preciso te conhecer, eu preciso saber quem é. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus, falar: Senhor, eu quero beber dessa fonte? Se tem alguém, levanta a sua mão, por favor. Tem alguém que ainda não fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus? Glória a Deus, tem uma irmãzinha ali. Cezinha, já encosta aí com...
Mais alguém? Levante a sua mão, por gentileza, se tem mais alguém. Também se alguém quiser encostar ali, isso. Pode ser 3, 4 pessoas junto com o Cezinha ali. Tem mais alguém? Às vezes a gente não enxerga. Que não entregou sua vida para Jesus ainda? Só levantar a sua mão, alguém vai no seu lugar para você fazer essa oração que vai mudar a sua vida. Tem ali um irmãozinho, Deus seja louvado, meu irmão. Pessoal da equipe ali, meu irmão. Fica com a mão levantada até chegar alguém, tá bom, meu queridão? Glória a Deus por essa decisão, vai mudar a sua vida, a sua história. Em nome de Jesus, cara. Tem mais alguém? Levanta sua mão, não tenha vergonha. É a decisão da sua vida, amém? É a decisão que vai mudar a sua história, como nós pregamos aqui. Existe alguém que mata a sua sede. Não é o mundo, não é a satisfação do mundo, não são as coisas materiais. Nada disso mata a sua sede. Nada disso. Quem mata a nossa sede, quem alimenta a nossa vida é Cristo Jesus. Então foram esses dois? Tem mais alguém? Ok. Podem ministrar Jesus para eles aí, pode orar com eles. Amém? Pode orar com eles. A irmã aqui e o irmão lá atrás, glória a Deus por isso. Então, todos aqui são cristãos. E a segunda oração é para nós aqui. Amém? Será que eu sinto uma necessidade contínua de conhecer mais a Deus e a sua vontade? Será que eu sinto fome, necessidade? Sinto desejo de conhecer mais a Deus? Essa é a pergunta que eu coloco para todos nós. Pastor, tem mais alguém ali, ó. Glória a Deus por isso, ó. Glória a Deus. Bonitinho, Deus seja louvado. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu no culto esses dias? Nós encerramos o culto e aí a Vi me procurou com a irmã dela, a Rafinha, uma fofa, acho que tem 12, 13 anos, é isso, Vi? E ela veio aceitar Jesus aqui no finalzinho aqui. Bonitinha. Estava no bazar ontem ajudando. Deus é bom. Talvez você não levantou a sua mão. Procura a gente aqui no final. Amém? Procura a gente, os pastores estão ali também. A gente ora por você. A gente pede para levantar a mão, para a gente saber quem é. E muitas vezes nós chamamos aqui na frente. Eu não chamei hoje, mas para a igreja receber vocês com todo carinho, né? Com todo amor. Saber que você faz parte agora da igreja. Amém? Hoje eu fiz um pouco diferente, não chamei aqui na frente. Mas depois, se você estiver próximo, dá um abraço nesses irmãos, dá um carinho para eles, em nome de Jesus, amém? Mas temos que olhar para a nossa vida e reconhecer. Estava compartilhando a palavra antes de ministrar e o irmão chegou ali e falou assim: pastor, ele estava perto quando eu estava falando com o apóstolo João. Ele falou: olha, eu tenho muita sede de Deus, mas eu não sei às vezes como fazer, eu fico travado, percebe? A gente tem sede de Deus às vezes, mas não sabe como ir, como fazer. Fale com o seu líder, fale com o seu pastor, seu supervisor. Leia a palavra de uma forma muito mais intensa, ouça louvores, peça ajuda e só olhe para Cristo. Amém? Então eu quero orar com a igreja nesse momento. Quero que você feche seus olhos no seu lugar, onde você está. Se essa palavra fez sentido para você, caiu no seu coração, se o Espírito Santo te mostrou algo, que você se disponha nesse momento, na sua oração, colocando a sua vida diante de Deus, reconhecendo a falta, reconhecendo que você tem mais vontade, ou enfim, faça a sua oração nesse momento. O convite está feito: venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Senhor, estamos aqui como igreja, reconhecendo, Senhor, na verdade, que Tu és o nosso único Senhor e Salvador. Não há outro Deus igual a Ti. Tu és aquele que era, que é e que há de vir, Senhor. Nada supre, Pai, a nossa vida, a não ser o Senhor. Não há alimento natural e não há, Pai, uma água mais poderosa que a água que o Senhor oferece, que o alimento que o Senhor nos dá. Nós, por nós mesmos, não podemos nada, mas o Senhor pode tudo. O Senhor, através da cruz, nos salvou, nos resgatou, Senhor. E nós queremos compreender essa palavra, ter uma decisão de ir para Ti mais. Senhor, pela capacidade que vem de Ti, porque nem isso nós temos. Nos ajude, Senhor, a compreender e a corresponder com o chamado que o Senhor tem para nós. Eu oro, Senhor, que através da minha vida, através da vida dos irmãos que aqui estão, Senhor, flua esse rio, ó Espírito Santo. Encontre em nós morada, fique, nos use, nos ajude a avançar no cumprimento do propósito.
Senhor, arranca os enganos da nossa mente, arranca os enganos do nosso coração. Senhor, alinha o nosso olhar. Tantas vezes olhamos para tantas coisas que não correspondem àquilo que o Senhor deseja. Tantas vezes ouvimos coisas, emprestamos nossos ouvidos para ouvir coisas que o Senhor não deseja. Senhor, o que nós queremos é fitar os nossos olhos, como diz Hebreus 12:2, no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não queremos nada além de Ti, Senhor. Que esse texto cresça em nosso coração, que esse convite poderoso de Jesus capture a nossa vida por completo, Senhor. Senhor, que voltemos a nosso olhar apenas para que o Senhor deseja, flua através de nós. Nesse tempo profético, Senhor, libera esse rio sobre nós. Nesse tempo profético, Senhor, nos mostre, Senhor, fale conosco para sermos instrumentos de edificação, de encorajamento, de consolo para as pessoas. Senhor, mas começa conosco, Senhor, preenche a nossa vida. Senhor, eu reconheço, Senhor, que eu tenho sede de Ti, Senhor, que falta água, Senhor, muitas vezes, Senhor, preenche a minha vida com a Tua presença, Senhor. Eu reconheço, Senhor, a minha vontade, Senhor, de estar dizendo rinene ao Senhor, ó Pai. Preenche a minha vida, preenche a vida dos irmãos, libera os rios, como diz em Ezequiel, Senhor, libera os rios aqui, Senhor, ao qual nós vamos, Senhor, mergulhar. Nós não vamos conseguir andar, nós vamos passar, Senhor, a nado, mergulhado na Tua presença. Libera os rios, libera os dons desse lugar, libera os dons sobre essa igreja, libera as palavras sobre essa igreja, Senhor. Ativa, Senhor, ainda mais o nosso entendimento, libera mais sensibilidade no nosso espírito, Senhor, que a nossa alma se sujeite mais e mais à Tua palavra, que não haja dúvida em nosso coração de quem o Senhor é, do que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer. Não haja dúvida em nosso coração que Tu és o único Senhor e Salvador, não temos outro bem além de Ti, Senhor. Tu és a água viva da nossa vida, Senhor. Oh Espírito Santo, nos capacite. Oh Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor. Arranca de nós, Senhor, as interpretações da nossa alma, que tentam, Senhor, racionalizar tudo. Arranca de nós, Senhor, a satisfação apenas carnal. Nós queremos a satisfação que vem do alto, a Tua água que preenche, Senhor, nada além de Ti, Senhor. Nós não queremos mais uma competição dentro de nós, que o Senhor prevaleça, que o Senhor cresça e nós diminuamos, ó Pai, em nome de Jesus. Libera os rios sobre nós, Senhor, libera os rios, fala conosco, Senhor. O culto não acabou ainda, aleluias, o culto nunca acaba, Senhor. Nós queremos cultuar o Senhor aqui em casa, no trabalho, onde estivermos. Queremos viver para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós não se movemos pelo mundo, nós se movemos pela Tua palavra, pelo aquilo que o Senhor fez por nós já, Senhor, aleluias. O Senhor é tudo que nós queremos. Louvamos o Teu santo nome. Amém, amém e amém, amém, irmão. Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Deus está falando ainda, creia nisso.